Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Cristina e esse é mais um episódio do podcast Quem Menos Anda Voa, onde eu conto as minhas historinhas de viagem, minhas aventuras, minhas impressões sobre esse mundão que eu já percorri bastante até. E hoje eu vou dividir com vocês a minha experiência em Bali, na Indonésia. Os meus roteiros, eles, como eu já falei para vocês em alguns episódios, eles não têm assim muito uma lógica. O que determina para onde eu vou? A vontade, a curiosidade, aquela coisa de esse lugar deve ser interessante, ou então o resgate de alguma vontade antiga, um sonho da infância ou da adolescência. E Bali surgiu num momento em que eu estava pensando em sair daquela coisa meio eurocêntrica, embora eu já tivesse viajado para os Estados Unidos, para a Argentina, para a África do Sul, mas eu ainda não tinha explorado o Sudeste Asiático. E eu tinha umas férias para tirar, mas eu não tinha o tempo que, por exemplo, Tailândia demandaria. Então eu pensei, bom, por que não Bali, né? Um destino interessante. Eu lembrava assim de uma época, principalmente na minha juventude, eu com os meus 20 e poucos anos, era um destino super popular e ainda tinha o tal cigarro de Bali e tal. Então eu recuperei isso da gavetinha da memória e decidi traçar um roteiro para conhecer Bali. E né, isso foi 2015. Em 2015, não sei se vocês lembram, teve um vulcão na Indonésia que entrou em erupção. Distante de Bali, mas perto o suficiente para causar um estrago, inclusive no tráfego aéreo. E no tráfego aéreo, não só em Bali, mas nos arredores. Então, muita gente ficou presa, né, em Bali, não conseguia voltar para a Austrália, para a China. Tem muito australiano que viaja para Bali, né? É um destino muito popular entre os surfistas até hoje. E aí ficou todo mundo preso e tal. E os voos programados para Bali foram suspensos ou sofreram alterações consideráveis, né, nos horários e tal. E aí eu estava nesse grupo dos voos temporariamente suspensos. Eu tinha comprado uma passagem pela Emirates, então eu ia voar até Dubai e de Dubai para Bali. E aí foi chegando o dia, né, e os voos suspensos, até que a situação lá, o vulcão, né, acalmou. Aí os voos começaram a ser retomados, só que com umas escalas, uns horários meio loucos. Então, o meu voo, que ia ter uma parada de 13 horas em Dubai, ele passou a ter já chamo até de stopover, né? Eu ia ficar 24 horas em Dubai. Nada mal. Aproveitei para conhecer Dubai, né? Que assim é um lugar muito interessante, mas tem uma pegada meio artificial. Eu assim não sei se eu iria para Dubai como um destino de viagem. Acho que como uma parada estratégica, uma conexão longa, vale a pena. Mas, enfim, até a parte antiga eu achei muito pequena, né? Parece que ela foi conservada ali, mas os prédios gigantescos, o Burj Khalifa, que é o mais alto do mundo, está lá. E então me pareceu assim um pouco artificial, além do calor, né? É um calor naquele lugar, é um calor, nossa. Mas, enfim, valeu a pena. A Emirates deu a acomodação, tudo certinho, né? Porque é por conta deles, né? Toda essa alteração na conexão prevista. Então, segui para Bali. Cheguei em Bali, aquele calor úmido, né? Muito me lembrou o Rio de Janeiro. E essa viagem eu fiz com um amigo meu, que eu já falei dele em outros episódios. Ele é um alemão que também adora explorar o mundo. A gente combinou de se encontrar
né, em Bali. Aí chegamos em Bali e tal, e fomos para a primeira acomodação. E Bali é um lugar assim bem diferente do que eu estava acostumada. Não pelo calor, essa parte aí, quem mora no Rio de Janeiro já tá escolado, né? Mas o ritmo de Bali é diferente. Para quem vem de um Rio de Janeiro, uma cidade grande, acelerada, as coisas em Bali são num ritmo mais lento. As pessoas são muito simpáticas, muito prestativas. E nesse sentido, eu até tenho uma história engraçada para contar. Eu tenho pavor de lagartixa. Pavor, não posso ver uma lagartixa. Tem, né? Aliás, répteis em geral, tá? Mas lagartixa, não sei porquê, não sei explicar. Eu tenho medo desde que eu me entendo por gente. E aí, quando a gente chegou na primeira pousada, perto de Tanalote, a gente entrou e tal, aí o gerente da pousada foi receber a gente e tal. Aí ele foi mostrar o meu quarto. Aí quando eu olhei o quarto, entrei assim, quando eu olhei pro banheiro, eu vi que tinha uma lagartixa na parede, uma lagartixa de grandes proporções. Então, eu só fechei a porta do banheiro, voltei assim pro quarto mesmo e perguntei pro gerente: moço, tem um outro quarto? É que eu tenho medo de lagartixa. Aí ele ficou meio surpreso, assim, acho que ele nunca tinha recebido uma hóspede que tinha medo de lagartixa, né? Aí, aí não, claro, era novembro já, a segunda metade de novembro, então não era alta temporada, ele me reacomodou sem grandes dificuldades, e foi muito gentil. A surpresa inicial, mas não se transformou numa crítica ou ai meu Deus, não tenho disponibilidade no quarto igual a esse, não, ele quebrou meu galho legal. E assim, outra coisa também que eu observei lá, as paisagens são incríveis. Eu lembro que a gente foi para Ubud, no centro da ilha, e é um lugar onde tem muito templo, tem o parque, uma floresta lá dos macacos, que, aliás, eu recomendo. Não deixe nada pendurado ou solto, assim, muito solto na mão. Não vai de óculos, porque os macacos são os donos do lugar e eles pegam mesmo. Eles pegam se a bolsa estiver ali dando sopa, eles pegam a sopa e metem o pé. Podem avançar no óculos e levar o óculos da gente embora. Então, eu nem estava com o de grau, não. Eu estava com o de sol, que também é de grau, mas se eu perdesse, não tinha grandes problemas, né? Mas aí estava enxergando tudo meio mais ou menos, porque o grau era um pouco mais fraco, mas, assim, sempre meio atenta. Um olho na paisagem, né, tirando foto e tal, e o outro olho para ver se não tinha nenhum espertinho, ou como dizia minha mãe, nenhum aventureiro querendo lançar a mão, né? Então o Bud tem mais essa pegada assim, de contemplação e de os templos e a natureza. Bali de um modo geral, né? Tem muitos templos. Eu visitei alguns. Eu fui a Uluwatu, que além do templo, ele tem a praia é uma coisa assim, as pessoas param para assistir o pôr do sol. Lembra muito nosso arpoador. As pessoas sentam ali, não teve aplauso, não, como no arpoador. Mas as pessoas sentam, contemplam o sol se pondo, né? Uma pegada assim, né, para quem é mais conectado assim com o espiritual, né? É, mas a gente fez majoritariamente passeios em praias. A gente fez um passeio, a gente
chegou em Permuterã e de lá a gente fez um passeio tinham as Ilhas Gili, que demandavam um pouco mais de tempo. Eu estava com o tempo meio apertado, eu tinha 12 dias, né? Então eu fiz um roteiro bem justinho. Então, para ir para Gili ficava meio longe. Eu falei, vai ficar para uma próxima vez. Eu vou voltar a Bali um dia. Já faz 10 anos, ainda não voltei, mas pretendo. E aí vou juntar Tailândia, pretendo fazer um mochilão no Sudeste Asiático. Me aguardem. E aí a gente foi para as Ilhas Menjangan para mergulhar. E aquela foi a minha primeira experiência com mergulho. Na verdade, não foi mergulho. Eu fui com um snorkel, né? Aquela máscara com tubinho, assim. Então, porque eles exigiam, e eu acho até muito prudente, eles exigiam que a gente tivesse aquela carteirinha internacional, PAD, né? Para mergulhar. Mergulhar a vela, botar cilindro e tal, descer uma profundidade maior. E não era o meu caso, muito pelo contrário. Então, eu fui só com snorkeling. Então, a gente pegou um barco e foi para os arredores dessas ilhas. E assim, eu, apesar da minha miopia, e eu não uso lente, eu consegui enxergar e tal, porque a máscara, né, a lente da máscara, ela tinha um certo grau também. Então, eu consegui enxergar, apesar da minha miopia de 7 aqui nesse olho e 4 nesse, eu consegui enxergar e tal, ver os peixinhos. Peixinho, fui, né, atrás e tal, aquela coisa. Foi muito legal, um passeio que não foi caro. Aliás, Bali não é cara. Caro é voar até lá. Quando você chega em Bali, as coisas são bem acessíveis. Acomodação, a gente ficou, né, pousadas, hotéis, né? Os preços eram bem bons, né? 4 estrelas lá pelo preço de 2,5 aqui, talvez. Então, também recomendo, tá? Em termos de acomodação, acho que Bali tem uma variedade muito grande e a qualidade em relação ao custo-benefício vale muito a pena. Então, Ubud, Permuterã, Ilhas Menjangan. A gente também fez um passeio, foi ver os campos e as plantações de arroz, que naquela época, novembro, não estavam tão verdejantes, mas deu para ter uma boa ideia. Estava só verdinho, mas deu para ter uma boa ideia, né, de como né, uma das atrações de Bali também. E praia, praia, praia. E assim, quais foram as impressões que eu tive de Bali para além do turístico? Além dessa pegada mais espiritual, eles são muito religiosos, a gente vê nas portas das casas oferendas e tal. E a gentileza das pessoas, de um modo geral. Eu achei a parte gastronômica bastante interessante, diversa, mas eu já contei do meu medo de lagartixa, né? Agora, a parte gastronômica, eu tive algumas dificuldades com a pimenta, porque também assim, é uma tônica da gastronomia balinesa. Tudo é muito gostoso, tem muito fruto do mar, né? Mas tem muita pimenta. E aí, quando a gente pede not spicy, né, que é sem ser quente ou temperado, né, eles só diminuem drasticamente a pimenta, mas ela não desaparece. Então, teve um dia num restaurante que não dava para comer, a minha boca estava queimando de tanta pimenta que tinha. Era um arroz, né, com ovo mexido, camarão, uns vegetais. Estava gostoso, mas eu não estava conseguindo. A boca já estava assim, pegando fogo.
Aí eu, muito sem graça, chamei o garçom, perguntei se ele podia, né, trocar o prato, trazer o mesmo prato, mas not spicy, né? Que eu quis dizer sem pimenta. É claro e tal. Trouxe o prato. Aí tava com um pouquinho de pimenta ainda, mas dava para comer. E aí até o Günther, esse meu amigo, falou: "E aí agora, tá bom?" Porque para ele pimenta tá tudo certo, né? Aí eu comi assim, ó, ainda tem, não, tá tudo certo. Eu consigo comer. Umas sobremesinhas muito boas, sobremesa com coco, à base de coco, à base de manga, né? Tudo muito, muito legal. Esse detalhe da pimenta eu consegui superar. Mas assim, de um modo geral, tudo muito gostoso, muito bem feito e leve. E então, assim, a parte de comida, vocês sabem que eu gosto de comida, foi ok, né? Superada a pimenta, todo o resto foi lindo e maravilhoso. Não tive nenhum tipo de desarranjo, intoxicação, nada disso. É bem verdade que eu evitava comer assim na rua, né? Na rua que eu digo assim, barraquinha, essas coisas. Eu evito, principalmente perto de, assim, na véspera de um deslocamento. Digamos, eu vou de Ubud para, sei lá, Uluwatu, Tanalote, sei lá. Que eu vou me deslocar. Eu não posso correr o risco de passar mal, né? Então eu evito, assim, na véspera de deslocamentos de viagem, no mesmo dia ou no dia anterior, eu evito grandes extravagâncias, né? Se não tentei até então, então não vou tentar comer um negócio muito diferentão assim em cima da hora de prosseguir viagem. Então, né, eu consegui a parte de comida, eu me safei legal. Uma coisa que me chamou a atenção lá também em Bali foi a questão do transporte público. O transporte público lá, eu espero que as coisas tenham mudado, mas é caótico. É caótico, caótico. Porque tem assim, tem ônibus, até tem, mas assim, passa quando Deus quer. Não tem uma regularidade, uma frequência. E assim, se eu não sou alemã que nem o Günther, eu também não tô assim, até hoje a pitada de causa aqui do Rio de Janeiro, de ficar correndo atrás de ônibus, fazendo sinal e o motorista não parar. Isso até hoje, para mim, nos meus 53 anos, isso até hoje, para mim, é um negócio que eu não curto, não me acostumo e não consigo achar só pitoresco. E lá é muito difícil você ter uma referência, assim, um ponto de ônibus e tal. E as pessoas estão muito acostumadas a andar de Vespa, ou não é bem como ciclomotor daqui, não. É um pouquinho mais, né, um motor mais, né, mais potente. É uma Vespinha mesmo. Inclusive as crianças. E esse foi o ponto que me chamou a atenção. Crianças de 9, 10, 11 anos, voltando da escola, com um coleguinha na garupa, uniformezinho e tal. Uns coleguinhas na garupa, assim, na estrada, não é assim, ruazinha de dentro do bairro. Na estrada mesmo, sabe? E andando de motinho, uma tranquilidade, uma naturalidade que eu fiquei assim, hã? Como assim? E o perigo, eu pensava logo, né? Meu Deus, o perigo, essas crianças. Mas, mas aí eu passei a entender o porquê, né? Porque a minha experiência com transporte público foi caótica. E a gente não alugou carro lá. A gente contou um pouco assim com o serviço de táxi, também são relativamente baratos, né? Inclusive entre cidades ou regiões. Não foi caro, não foi assim, um peso no orçamento. Como de resto, né? Como eu falei, Bali não é um lugar caro, nem para o turista. Talvez para o turista seja um pouquinho mais caro, mas, enfim, continua bem acessível.
Ou continuava, eu estou falando de 10 anos atrás, da minha experiência com baile 10 anos atrás. Mas a gente precisou, em alguns momentos, pegar ônibus, pegar um transporte público. E aí, um dia, a gente pegou uma van que tinha lá o destino da placa, assim, botar numa placa, que nem Rio mesmo, né? Botar na placa, assim, com destino. Não sei se a gente estava. Não era Permuterã, não me lembro agora, mas era relativamente perto. Só que com com aquela mesma vibe, vai parando e anunciando, né, que tá aí não sei para onde, aí sobe gente, desce gente, e, e a gente preocupado, né, porque a gente desenrolou um inglês lá com o cara, com o motorista, e a gente estava meio assim, será que ele entendeu mesmo? Chegamos em segurança, né? Mas foi assim, foi meio tenso. E não são frequentes as vans também. Vans e micro-ônibus, né? Não são muito frequentes. Você não consegue entender muito bem a lógica do percurso. Então a gente pensou, talvez seja interessante alugar uma Vespa. Eu sou fresca, gente, eu tenho medo de um monte de coisa. E eu tendo visto como o trânsito lá é caótico e é mão inglesa, eu achei melhor não arriscar. A gente até um dia o Günther alugou uma Vespa, a gente fez um passeio relativamente curto, mas eu falei, tá bom, essa é a experiência suficiente para mim. E a outra alternativa que eu falei para vocês eram os táxis e também os táxis assim, tipo clandestinos, cobravam um valor fechado pela corrida, que era muito, eles ficavam perto das atrações turísticas e era meio de acordo com a cara do turista, no caso. Obviamente, eu era uma turista, estava falando inglês e tal. E o Günther do meu lado, o típico alemão, né, de olho azul, muito branco, rosinha no rosto, né, do sol que já tinha pego. Então, obviamente, eles olharam e tal, é tantos dinheiros para sair, para ir daqui até o hotel. Aí aquele dia, a gente estava cansado, já tinha pego o van, já tinha andado de Vespa na estrada, com o carro cortando e tal. Tá, vamos lá. E a gente pagou e tal, o motorista. A gente tentou barganhar um pouco, mas não funcionou, não. E aí a gente foi, o motorista deixou a gente, né, lá no hotel de volta. E eu falei em barganhar, é outra coisa que também não estou muito acostumada, eu fico meio constrangida até, porque lá nos mercados de rua tem também essa tradição, como tem, por exemplo, na Turquia, tem essa tradição de ficar negociando o preço. E eu, assim, eu não me sinto muito confortável em ficar negociando o preço com as pessoas, porque, assim, já é barato, entendeu? As pessoas lá, a impressão que eu tive no dia a dia, porque, claro, teve o lance turistão mesmo, a gente foi para as praias e tal, mas andando ali pelo bairro, digamos assim, a gente via um pouco do cotidiano das pessoas e ninguém ali nada em dinheiro. As pessoas estão ali vendendo a força de trabalho, uma habilidade manual que tenham, né? Ganhando um dinheirinho com aquilo. Então, eu não vou ficar botando preço no trabalho dos outros, né? Mas é prática lá. E aí teve um dia que eu comprei um vestido, bonito, por sinal, um vestido vermelho, estampado. Eu de vermelho, gente. Sim, eu sou dessas. E aí a moça que estava vendendo para mim, ela falou, é tanto. Eu falei, tá bom. Aí ela ficou meio esperando eu dizer, mas faz por, sei lá, tanto menos X, né? E aí
Aí eu falei, eu muito, muito assim, eu percebi que ela ficou esperando assim a arte da negociação se fazer, né? E aí eu, então faz por, sei lá, X menos 10. Aí ela, tá bom. E ficou toda satisfeita e vendeu lá o vestido. Tá, tudo bem. E a outra coisa também foi na hora de comprar esse anelzinho aqui, né? Que tem uns jasmins gravados, né? Frangipane, né? Que eles chamam, né? Que é típico lá em Bali. Assim, as ruas têm cheiro de jasmim, né? Na época do ano em que eu fui, em novembro, tudo tem um cheirinho de jasmim, assim, nossa, uma delícia. E aí a mesma coisa. Era tanto. Aí eu, já sabendo, né, já tendo passado pela história do vestido, mas por tanto menos 15. Sim, sim, sim. Então tá, chega. Já testei a minha habilidade. E aí, e o, a gente usou táxi lá duas vezes. Quando a gente chegou e quando a gente foi para Jimbaran, saindo de Ubud para Jimbaran, e depois, estando em Jimbaran, a gente foi para qual era o nome da praia agora? Me fugiu a praia. É, era no sul, não era Nusa Dua. Vou lembrar, mas eu vou contando para vocês. A gente chegou nessa praia, né? Já no penúltimo dia de viagem. E aí eu já tinha lido a respeito. Esse táxi oficialzão, real oficial deles, é um táxi azul, um azul celeste assim, metálico e tal, bem, bem chamativo. Você reconhece, tal. E aí eu já tinha lido que os motoristas às vezes vêm com um papo de não tem o troco para ficar com aquela grana, principalmente quando vem que é turista, né? E aí eles não tem o troco e tal. Aí o turista deixa para lá e tal. E às vezes é até uma diferença considerável entre né, o dinheiro, a nota inteira que você dá e o troco que você tinha que receber e o valor efetivo da corrida, né? E as pessoas acabam, né? Tudo bem, fica para você e tal. Mas aí a gente chegou, ele deixou a gente lá na praia, né? E assim, ele falou, sei lá, eram, sei lá, tipo, 3.000 alguma coisa. 2.000 e muito. Aí eu estendi uma nota de 5.000 dinheiros deles. E aí ele mandou, desculpa, eu não tenho troco. A gente tinha parado na praia, em frente, assim, tinha uma cerquinha assim que dava acesso para a praia, mas não era praia paga, não, praia pública e tal, normal, não é que nem Curaçao, não. A gente parou ali, tinha uma cerquinha, né, para dar acesso à praia, e tinha uns camelôs vendendo uns penduricalhos e tal, presilha de cabelo. Aí eu olhei assim, o senhor não tem troco? Não, não tem problema, eu espero o senhor conseguir o troco. Com esse sorriso assim, eu espero o senhor conseguir o troco, nós não temos pressa. Aí o cara foi meio assim, meio pego de surpresa, e o Günther que estava comigo, aí ele falou em português, que ele fala português também, falou comigo em português assim, mas é o equivalente a 2 euros. O euro não estava tão caro como é agora. Aí eu falei, Günther, o problema não é o dinheiro. O problema é o cara querendo dar a volta em mim. Cara, eu voei do Rio de Janeiro para Bali para tomar volta de motorista de táxi. Aí não, né? Aqui é Realengo, cara. Aí, aí, enquanto isso, o cara desceu, foi lá no camelô, né? O camelô trocou lá o dinheiro.
Aí ele me deu o troco, eu muito, né, aquela vibe Bali, né? Moço, muito obrigada, tenha um bom dia. Desci do carro, né? O Günther desceu pelo outro lado e a gente foi para a praia. Aí o Günther me olhando, tipo, meu Deus do céu, né? Günther, confia, confia, né? Eu já tirei ele de muita roubada também, porque ele é mais, apesar dele, ele é mais velho que eu, ele tem muito mais tempo viajando, já viajou muito mais que eu, mas às vezes, né, essa coisa de não querer se indispor, não, aí eu, não, calma, confia. Né? E aí nós passamos o dia lá, depois voltamos num outro táxi que não. Aí eu já estava com o dinheiro trocado, aí o outro táxi não tive esse tipo de problema. Né? Mas, e é engraçado que nessa praia, aliás, nessa praia e em outras, né? Eu vi que tinha realmente muito chinês. Né? Os chineses vão muito para Bali. Muito australiano, né, como eu falei, que é um destino de surf, apesar de na Austrália, Austrália propriamente dita, ter, né, os points de surf conhecidíssimos no mundo inteiro, mas eles vão muito para Bali, que é perto, né? É perto e é barato, ó, melhor dos mundos, né? E muitos chineses, mas muitos chineses, né, tomando todo aquele cuidado para não bronzear, né? Isso é uma questão cultural deles também, dos chineses, né? Então eu vi as moças com aquelas roupas à prova de raio ultravioleta, né? Aquela de manga assim, com um chapéuzão, aquela coisa. Então eles curtem a praia, mas de um jeito que nós cariocas, né, não estamos muito acostumados a ver, não estamos muito familiarizados com isso, né? Então, assim, esse foi um resumo da minha experiência em Bali, né? Primeira vez no Sudeste Asiático, primeira vez que eu peguei um voo tão longo, né? Entre Rio e Dubai, 13 horas e pouco, e depois de Dubai para Bali foram outras 9 horas, não, mas quase 9, talvez. Então, assim, foi o primeiro voo muito longo, assim, o percurso todo, né? E um detalhe, eu comecei essa história contando, né, do vulcão que entrou em erupção, e aí todo o tráfego aéreo ficou caótico e tal. E aí eu não falei o seguinte, com essa retomada dos voos, muita gente acabou desistindo, remarcou mais para frente. E então, o voo que eu peguei até Dubai, nem tanto, mas o de Dubai para Bali estava vazio. Vazio, assim, nível. As pessoas, os poucos aventureiros, tipo, era um terço da ocupação da aeronave, ou até menos. E os aviões da Emirates são aquela coisa maravilhosa, né? Aquela disposição 3, 4, 3, 4, 3, né? As fileiras de assento, né? Com três assentos, 4 assentos no meio, 3 no canto, no outro canto. E assim, a gente chegou e olhou aquilo. Eu e os outros passageiros, aquele avião vazio. Então, assim que terminou a contagem, nós nos nossos assentos, que a aeromoça autorizou a troca de assentos, todo mundo correu para as fileiras do meio. E a gente fez um latifúndio aeroviário ali. Eu fiquei com 4 fileiras, assim, só para mim, aquele monte de travesseiro, coberta. Aí me espalhei toda, fone de ouvido. Ai, nem a executiva é tão boa assim. Então, os voos estavam muito vazios, foi super confortável ir e voltar. Então, isso compensou as longas horas de voo. Mas foi, no geral, assim, Bali foi uma experiência muito interessante. Eu recomendo, se vocês estiverem interessados em mais detalhes e tal, como é que eu fiz, em algumas, né? Eu contei aqui o principalzão e a minha experiência, né? Mas a gente pode trocar uma ideia. Vocês podem ir nos comentários desse episódio, vocês podem me mandar um direct. Eu tenho a minha página, Quem Menos Anda Voa, no Instagram. E a gente pode trocar mais uma ideia sobre Bali e seus encantos.
Então é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigada por assistirem a esse episódio do meu podcast e até a próxima.